Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Preciso confessar que eu estou adorando essa ideia de fazer e compartilhar vídeos aqui com vocês, porque como eu disse para vocês lá no nosso primeiro encontro nessa minha nova etapa aqui no YouTube, esses vídeos são uma oportunidade de eu compartilhar com vocês aquilo que eu venho aprendendo, né, no meu estudo diário da Bíblia Sagrada. E ao mesmo tempo, isso também é uma oportunidade para que eu aprenda ainda mais, porque eu sou, entre aspas, obrigado a estudar mais e a buscar conhecimento para transmitir aqui para vocês também. Bom, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso imediatamente. Vai lá, clica no botão se inscrever e faça parte desse grupo de pessoas que estão por aqui buscando crescer mais, buscar mais conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada. Também curta o vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que esse assunto é relevante para você e pode mostrar também para outras pessoas esse conteúdo. Eu acredito que se de alguma forma está ajudando a você, pode também ajudar outras pessoas a conhecer esse mesmo conteúdo, certo? E é isso, então curta o vídeo, se inscreva no canal. Vamos ao assunto de hoje então? Preparados para mais um vídeo aqui no canal? Bom, pelo que vocês já viram aí pelo título, nós vamos falar hoje sobre o que significa ser santo. Acho que em algum momento você já deva ter se perguntado, né? O que significa ser santo? É ter uma estátua lá na minha casa com o meu nome? Será adorar imagens de escultura? O que significa isso? Porque em algum momento a gente também tem a convicção de que precisamos ser pessoas melhores, pessoas que agradam a Deus e de forma correta, não é mesmo? Provavelmente você também já tem ouvido aquela célebre frase: fulano de tal não é santo. Gente, quando alguém fala algo do tipo de determinada pessoa, você já fica com o pé, tipo, um pouco atrás ali, não é mesmo? Então, ainda mais se essa pessoa, esse dito cujo ou essa dita cuja, for alguém por quem você está levemente interessado. Aí a coisa eu acho que fica pior ainda, né? Quando diz essa pessoa não é santo, você já fica com a pulga atrás da orelha. Mas em se tratando de vida espiritual, o que significa ser santo? Por que é tão importante ter uma vida de santidade? Por que é tão importante ter uma vida de santidade? Acredito que você deve saber que a Igreja Católica, que é uma das maiores instituições religiosas do mundo inteiro, na pessoa do seu líder maior, a saber, o Papa, costuma canonizar, ou seja, conceder a alguém o título póstumo de santo. Mas isso acontece desde que fique comprovado que essa pessoa foi alguém que viveu para servir ao próximo, para servir aos outros, e também que essa pessoa teve uma vida de santidade. Esse, é claro, é um longo processo com várias etapas e apenas o Papa, como eu falei, no final dessa investigação toda, é quem vai dizer se a pessoa realmente merece ou não o título de santo ou santa. Interessante, não é mesmo? Eu nunca tinha parado para pensar que era um processo tão longo assim. Mas e quanto a nós, meros mortais, como que fica isso? Vamos estudar juntos esse assunto? Acredito que nesse momento você já deve estar preparado aí, né? Está com a Bíblia na mão e está pronto para o assunto de hoje. Se não, anota os versos que eu vou te falar para você ler depois. É Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas que santidade é essa que Hebreus está falando? Paulo, né, que nós acreditamos ser o autor de Hebreus. Vamos primeiro então à etimologia da palavra santo. Segundo uma pesquisa que eu fiz no site Wikipedia, santo, do termo latino sancto, é alguém estabelecido segundo a lei, que se tornou sagrado. É tudo aquilo que é sagrado, ou seja, que está conforme os preceitos religiosos e a divindade.
Já segundo o hebraico, que por sinal é uma das línguas usadas para escrever a Bíblia, junto com o aramaico e o grego, ser santo tem por sentido o ato de cortar, de separar, separado, diferenciar, diferenciado. A maioria dos pensadores do mundo cristão defende que esse termo separado é o que mais exemplifica o processo de santificação do qual nós, seguidores de Jesus, devemos passar. Ou seja, ser santo é alguém que foi separado por Deus por um propósito especial, alguém chamado por Deus para uma missão. E eu acho que é muito legal pensar dessa forma. Você também não acredita que seja interessante? Então, longe de ser algo reservado apenas para pessoas aqui ou acolá, a Bíblia diz que nós somos raça eleita, povo santo de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, lá em Atos, no capítulo 2 e no verso 9. Ali vai dizer exatamente o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gosto também do que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 1 e no verso 5 do livro que leva o seu nome. Lá, Jeremias vai dizer exatamente o seguinte, ó: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei, olha a palavra separado aqui, e te designei para uma missão de profeta para as nações. Outro verso muito interessante é 1 Pedro 1, no verso 16, que diz o seguinte, ó: portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E eu termino essa sessão aqui de versos bíblicos citando para vocês mais um. Diz o seguinte, ó: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Porque eu sou o Senhor vosso Deus e sou santo. Levítico 20, verso 7. Acho que nessa altura do campeonato, você já deve ter entendido então que ser santo é ser alguém que foi separado por Deus para um propósito especial, para uma missão especial. O que seria essa missão? Ser luz em meio às trevas, ser sal no meio insípido, sem sabor. Agora veja que coisa interessante. A Bíblia aborda a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Mas como é isso? Você deve estar se perguntando. Calma que eu vou te explicar. No passado, Jesus, ao morrer na cruz, nos justificou, ou seja, ele nos livrou da penalidade do pecado. Se você assistiu ao último vídeo aqui do canal, você pode perceber que, de acordo com Romanos, no verso 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio e nos libertou justamente da condenação do pecado, que era justamente a morte eterna. Romanos, no capítulo 5, no verso 1, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ninguém em sã consciência hoje precisa morrer eternamente, desde que essa pessoa aceite o sacrifício de Jesus. Para os demais, como o próprio Jesus vai dizer em Marcos, no capítulo 16 e no verso 16, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, a salvação está à disposição de todos, mas lembre-se, apenas daqueles que creem. A justificação, portanto, é pela fé no sacrifício de Jesus. Ficou claro para você esse processo? Eu acredito que sim, né? Vamos então ao segundo processo, que é tão importante quanto o primeiro. No presente, agora, então, a obra que Jesus quer efetuar em nós é a de santificação. Mas por quê?
Porque é justamente nesse processo que Jesus deseja nos libertar do poder do pecado. É nesse processo também que aqueles que entenderam o quanto o pecado é prejudicial e o quanto o sacrifício de Jesus lá na cruz foi custoso aos olhos de Deus, justamente essas pessoas vão clamar por misericórdia e vão pedir para serem libertas da influência do pecado. Todo verdadeiro cristão, então, passará por esse processo de inimizade contra o pecado. Sair por aí pecando de maneira irresponsável não faz parte do perfil dos verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Anota isso que eu estou te dizendo. Essa parte é muito importante. Não deixe isso passar despercebido. Veja, isso não significa que essas pessoas não irão pecar mais. Essas pessoas continuam tendo a natureza pecaminosa. No entanto, elas não vivem planejando o ato de pecar. O pecado na vida dessas pessoas acontece por acidente, entende? Não é amanhã eu vou lá e vou pecar. Então a pessoa está planejando o pecado, não é assim. O terceiro e último estágio desse plano de redenção da raça caída é o processo de glorificação. Nesse estágio, Deus nos libertará para sempre da presença do pecado. A Bíblia diz também que nós teremos corpos imortais e incorruptíveis. Isso está lá em 1 Coríntios 15, no verso 52. Olha o que diz. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. Que interessante, né? Agora, de uma vez por todas, nós estaremos livres do pecado, da influência e das consequências que o pecado tem, que o pecado traz. Isso, lógico, graças ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, a salvação seria impossível, porque Ele é a ponte sobre o abismo. Ele é a escada que Jacó viu ligando a terra ao céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vai dizer João Batista. Isso é lindo, gente. E isso também é graça. Resumindo, então, nós poderíamos dizer que ser santo significa ser uma pessoa que entendeu que foi separada por Deus com um propósito especial. Ser alguém que entendeu o quanto o pecado é prejudicial, gente, e o alto preço que ele cobrou de Deus. Significa ser alguém que não vive por aí desobedecendo a vontade de Deus e pecando de forma irresponsável. É isso, gente. Deus hoje está convidando a mim e a você também a sermos pessoas santas, esses santos da atualidade, essas pessoas dispostas a servirem a Deus de verdade mesmo, sabe? Não apenas por palavras ou por aparência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para que o vídeo ganhe mais relevância e, é claro, né, compartilhar esse assunto com alguém, com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui e nós nos encontramos, claro, no próximo vídeo aqui no canal. Então, até lá!